Olá, mamãe! Chegamos à nossa quinta aula do curso de Introdução à Estimulação. Bom, na aula anterior, como a gente falou sobre os sentidos, né? Você já aprendeu quais são os sentidos, o que os bebês costumam receber de estímulos na gestação e após o nascimento. Nessa aula a gente vai ver como que a gente usa esses mesmos estímulos e torna eles mais elaborados, ok? Como que um roteiro de estimulação pode mudar para sempre a vida do meu bebê? Tá? Então a gente viu lá que quando a gente vai construir um imóvel, a gente tem que ter um projeto daquilo que a gente quer para saber que tipo de fundação a gente vai fazer. Lembra? Né, a diferença entre construir uma casa-térrea e um prédio. Então, tudo tem que ser planejado antecipadamente. Não dá para a gente querer fazer uma fundação para uma casa-térrea e depois transformar aquilo para querer suportar um arranha-céu, tá? Então, a gente também... Eu passei alguns exemplos lá do que a gente costumava fazer na gestação, desde a exposição solar, luz artificial, dos ruídos internos do corpo da mãe, externos, né? Falamos sobre o batimento cardíaco do bebê, como que esses estímulos são captados pelos órgãos que recebem os estímulos externos do bebê e são enviados para o cérebro, ok? Então, desde a gestação, eles já recebem estímulos para todos os 6 sentidos e depois do nascimento também. A gente falou diversas situações, né? Também dei algum exemplo de quando a gente junta mais de um sentido, como que vai formando bases para as futuras inteligências e habilidades. Mas como que um roteiro vai mudar tudo isso, né? Como que um programa de estimulação pode mudar tudo isso? Porque você pode usar esses... Primeiro que é aquela questão, né? A gente não vai deixar a gestação passar despercebido, você vai aprender sobre como o ser humano é formado desde o ventre e como a gente pode intervir em todas as fases, criar vínculo com o nosso bebê desde a gestação, né? Mas quando você aprende o que está acontecendo, como o seu bebê está se desenvolvendo, como que você pode estimular cada um dos sentidos, a gente usa brincadeiras, tá? De conexão entre a mãe e o bebê, que vão ofertar esses estímulos e a integração desses sentidos. Vão estimular esses sentidos e a integração desses sentidos de forma muito divertida, ok? E depois do nascimento, a mesma coisa. A gente traça um plano de estimulação e quando você começa, eu gosto de fazer assim com as minhas alunas. Se você tem um bebê de 1 mês, ou se você tem um bebê de 1 ano ou de 3, a gente não vai estudar como estimular este mês o seu bebê, porque um bebê que começou do começo sendo estimulado, a gente trabalha dentro da progressão, né, da evolução desses estímulos de acordo com o potencial do bebê e daquilo que ele está desenvolvendo. Então, se uma mãe chega para mim com um bebê de 1 ano, né, e uma mãe, um bebê recém-nascido, eu gosto de falar o seguinte: olha, seu bebê, ele pode desenvolver todas essas habilidades, ok? Então vamos estudar uma por uma, como que ela se desenvolve, como que a gente começa a estimular e como que vai evoluindo, como que você vai evoluindo no passo do seu bebê. Então a mãe que começa desde a gestação com o bebê pequeno, ela vai seguindo esse trajeto. Se a mãe já tem um bebê mais velho, o que ela vai fazer? Ela vai olhar os estímulos que poderiam ter sido ofertados, né? E ela vai saber na hora, falar, nossa, esse aqui precisava, então peraí, você ofertou? Não, então vamos correr atrás desse aqui rapidinho e a gente já, acompanha o passo rapidinho para ele chegar no mesmo, nos mesmos estímulos que o bebê, né, que os outros bebês da idade do seu também deveriam estar recebendo agora. Então, eu gosto de fazer isso ao invés de trabalhar só em idades, porque lembra da capacidade das fases de recepção? Quando você aprende a estimular o seu bebê na fase de recepção, você faz muitas coisas que você entende sobre a mente do bebê, você consegue avaliar coisas que você nem imaginava antes sobre a comunicação com o seu bebê. Então, você consegue avaliar também a evolução dele, né? E aí, um bebê estimulado de um outro que não é estimulado, existem grandes diferenças, né? Até a sua própria preparação, enfim. Bom, e daí quando a gente trabalha, existe isso. Aí a gente começa a aplicar estímulos para a fase de recepção, vai indo, aí você vai conseguindo acompanhar a evolução do seu bebê. Aí dentro disso, aqui ele gosta mais, aqui ele se diverte mais, ele tem mais interesse, tem mais facilidade. Então, é aqui que está
os dons dele. Vamos investir aqui. E esse aqui ele não gosta. Isso aqui é ruim, ele não se dá muito bem. Tudo bem, vamos fazer algumas brincadeiras divertidas aí, só pra gente, para aquilo ali não virar um problema. Tudo bem? Então eu gosto bastante de seguir a estimulação dessa forma, de uma forma bem personalizada, tá? É para que nenhum bebê fique faltando nada. Vamos lá. Seguinte. Como que a gente faz os estímulos dos sentidos, a gente fazer eles se tornarem mais elaborados? Se eu falar para você, pensa numa maçã. Peraí, deixa eu me arrumar com esse monte de fio. Vou falar para você, pensa numa maçã. E se concentra no que você está pensando. Você vai lembrar da imagem do que é uma maçã. Você lembra do gosto da maçã. Você lembra do cheiro da maçã. Você lembra qual que é a sensação de segurar uma maçã na sua mão. Qual que é o peso de uma maçã, certo? Se a maçã fizesse barulho, você ia lembrar, né? Mas aí você lembra aquela mordida, você lembra até o som que faz morder uma maçã, certo? Então, quando a gente pensa em uma coisa, na maçã, a gente tem referências de diversos sentidos, dos 6 sentidos para essa maçã, certo? Então, quando a gente quer estimular uma criança, a gente vai usar o máximo de sentidos para uma mesma referência, entendeu? Então, por isso que eu falei, estimular a visão, a audição do bebê, forma base mais complexa. Então vamos ligar a TV, liga o rádio, vamos falar sem parar, deixa as luzes acesas. Não, tudo isso pode ser contraprodutivo. Então a gente vai aprender como que funciona a integração disso. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui, ó, que eu coloquei a imagenzinha de uma mamãe, eu sou a bebezinha, que linda, muito fofinha, tá? E os 6 sentidos ao redor, tá? Eu vou usar esse exemplo em diversas situações, quando a gente fala de estimulação no ventre, né? Em qualquer momento, sei lá, de repente você vê um vídeo, um material complementar, quando eu falar, lembra do exemplo do rosto da mãe, é isso aqui, tá? Então pensa, quando o seu bebê nasce, se eu falar para você, pensa na sua mãe, eu não sei quem te criou, se você teve oportunidade de quanto tempo de conviver com a sua mãe, se foi ela ou não, mas eu fui criada pela minha mãe e até hoje ela está aqui e assim, ela se chama Sônia. Então se eu falar, pensa na Sônia, pensa na mamãe, falou mamãe, eu penso na minha mãe. Então eu sei muito bem a imagem dela, o corpo, o rosto, eu sei qual que é o cheiro dela, eu ouço a voz dela, eu sei como é tocar ela, sabe, todas as referências de todos os sentidos, elas vêm de uma vez só. Então, quando o bebê nasce, a primeira forma de estímulo para a gente, que começa a formar essa complexidade, né, do cérebro do bebê, tá nessa relação entre mãe e bebê, ou o pai e o bebê, ou o cuidador e o bebê, ou o avó, quem que seja que esteja criando esse bebê, o vínculo, a continuidade, a repetição. Então, quando a gente vai pegar um bebê no colo, né, a gente vem com todas essas informações, todos esses estímulos para os 6 sentidos de uma vez só. Então, mamãe, vem tudo isso, sempre é a mesma coisa, sempre é a mesma coisa. Então, aquela repetição de todos esses sentidos integrados de uma vez só é quando começa a formar essa complexidade do cérebro. Então, a gente interliga áreas, né, para uma mesma referência. Então, isso é muito interessante de fazer. Por isso que o vínculo que o seu bebê cria com você, é importante que ele desenvolva dessa mesma maneira com as outras pessoas que convivem com ele também. O papai, então falando papai, a voz é diferente, tem a barba, o pegar é diferente, o cheiro é diferente, tudo é diferente. E ele vai criando aquela referência ao papai, tudo aquilo, igual fez com a maçã, igual fez com todo o resto, entendeu? Então, as bases para formar a complexidade do cérebro começa a partir de estímulos como esse. Só que no dia a dia, nem sempre as crianças estão expostas ao estímulo dessa forma, ou como a gente interage, a gente aproveita todos os sentidos para
de uma vez só para uma referência, para uma atividade, entendeu? Então, quando a gente pensa em estimular de forma mais elaborada, isso, a junção desses sentidos, a gente começa já desde o ventre, entendeu? Então, vou dar alguns exemplos do que acontece no ventre e o que a gente poderia fazer, tá? E como isso vai podendo ser evoluído depois do nascimento, tá? Então, vamos lá. Desde a gestação, né? Algumas conquistas na gestação. Então lembra, o bebê ele vai formar o aparelho auditivo, ele vai fazendo discernimento sonoro, né? Aqui tem o desenho que tá escrito uau, 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 uau. Os pesquisadores eles falam que é mais ou menos isso, como o bebê ele ouve dentro do ventre, uma coisa meio igual a professora do Charlie Brown, aqui no desenho que fica uau, 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 né? Mas conforme vai existindo a repetição desses estímulos, eles vão discernindo sons, né? Lembra que eu falei do miado do gato, o latido do cachorro começa com uou, 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 e aí eles vão ouvindo, vão discernindo aquilo, né? Então precisa existir uma repetição desses estímulos, tá? Aí o que acontece? Eles vão reconhecendo sons, ruídos, reconhecer sons e ruídos. Chega a fase que eles, se você ouve sempre uma mesma música, ou aquela música da novela que você assiste, ou a voz do papai, eles vão reconhecendo palavras, tá? Tudo isso as pesquisas já mostram. Leitura de passagens de histórias, né, de coisas que foram tratadas de forma bem repetitiva, eles são capazes de lembrar assim que eles nascem, logo nas primeiras horas após o nascimento, ok? Das vozes que eles ouviram, enfim. E que durante a gestação também, eles poderiam fazer algumas associações, lembra? Da palavra papai sempre com aquele som da voz do papai, ou alguma outra palavra que você repete sempre que antecede algum outro som que vem depois, ok? Então essas são as associações, que é top acontecer isso, e a gente trabalha bastante na gestação e após a gestação. Acontece de forma natural na gestação, mas a gente intervém fazendo mais brincadeiras para que isso possa acontecer, tá? Bom, aí o que acontece? Eu coloquei aqui, né? Estímulos elaborados na gestação para todos os sentidos, tá? Bom, durante a gestação, eu coloquei aqui a dúvida da música clássica, né? Porque assim, durante a gestação, lembra que o bebê está exposto a diversos sons, né? Então tudo isso vai desenvolvendo o aparelho auditivo, as bases das linguagens, enfim. Então, quando a gente faz um plano de estimulação, quando a gente faz um programa de estimulação, a gente começa a aprender detalhes muito importantes sobre isso que podem fazer toda a diferença, né? Então, vamos supor, você vai procurar sobre informação de estimulação na gestação. Tem todo lugar dizendo, põe música clássica para o seu bebê, faz bem e tal. Mas assim, quantas vezes por dia? Qual o volume? Não é só isso, gente. Se eu entrar em muito detalhe, a gente vai ficar falando muito e vira o curso de estimulação na gestação. Mas em linhas gerais, vamos pensar o seguinte, não é só ofertar sons. Pensa que assim, o bebê dentro da barriga, imagina ele lá dentro de uma bolha de água fechadinho e tal, tá bastante barulho ali dentro, né? O tempo inteiro, sem parar. Então, o bebê ali ele já está exposto a vários estímulos, ruídos e sons externos, certo? Alguns podem chamar a atenção dele, mas o que acontece? As pesquisas que eles fazem é que os sons que são repetidos durante a gestação, daqueles que eles reconhecem, por exemplo, com uma voz materna, né? Isso diminui a frequência cardíaca do bebê, ele se acalma, porque eles são capazes de reconhecer já desde a barriga. Então, tudo que você coloca que é novo, um som estridente, alguma coisa, eles assustam e você vê a movimentação fetal. Então nem sempre, vamos colocar música clássica na barriga, é legal. Às vezes, se você souber fazer direito, às vezes é melhor do que fazer nada. Mas se você quer usar a música como uma ferramenta para desenvolver o seu bebê, tem formas corretas de se fazer isso, formas mais adequadas, né? Atividades mais elaboradas. Então, pensa que se você coloca sons, cada dia uma música diferente para o seu bebê, determinados sons daquela música, se não for dado de forma repetitiva e tal, ele não vai discernir.
Às vezes aquele próprio ruído que for colocado próximo ao ventre, aquilo agita o bebê, você vê a movimentação e fala, nossa, o bebê tá mexendo, que bonitinho, ele tá ouvindo. E não é necessariamente isso que a gente quer. Quando a gente trata de trechos musicais, ou quando a gente vai trabalhar música desde o ventre, não é uma diferente todo dia, a gente tá falando de bebês dentro do ventre, o esquema é outro, ok? Então a gente tem uma estratégia para fazer isso, a gente tem um planejamento, entendeu? Então, se não for usar trechos musicais, a gente vai escolher uma música, aquela música tem que ter uma relação com aquela música tem que ter um significado, ok? Vamos trabalhar aquela música e a partir daquela música a gente vai usar as variações dela mesma, entendeu? Não outras diferentes, enfim. Aí tem o tempo diário, volume, dependendo de outras atividades que você está fazendo também, tudo para trabalhar dentro dos limites de segurança para o bebê, para não causar desconforto, agitação, não estressar nem a própria mãe, tem um monte de coisa, enfim. Assunto longo, mas o que eu estou querendo dizer é isso. Então não é só ofertar sons que você está desenvolvendo isso. Então se a gente quer usar música durante a gestação, a gente tem uma forma correta de se fazer isso, uma forma que é indicada de como se fazer, e a gente aproveita para usar a música como uma ferramenta de estimulação, ok? Que é basicamente isso, você coloca uma música a cada dia para o seu bebê, ele vai lá, ele se mexe, mas não quer dizer que ele está atento àquilo, não quer dizer que ele está reconhecendo, desenvolvendo capacidade de antecipação. Quando a gente usa um plano, a gente desenvolve tudo isso nas crianças, tá? Desde o ventre. Aí, deixa eu dar um exemplo. Então, lembra que eu falei que aquele negócio de associação é top, né? Então, desde a barriga, a gente poderia fazer, né? Que eu faço bastante com as mamães. Peraí que eu já mexi, já baguncei, sem querer apaguei coisa que eu não devia. Volta o slide. Então, vamos lá. Existem diversas brincadeiras que a gente pode fazer no ventre, que a gente faz um programa. Você vai escolher de todas que existem, qual que você mais gosta, né? Você vai praticar todas, né? Por uma semana, falar, gostei daquela outra. Vamos montar uma rotina, um planejamento do que você vai fazer durante a sua gestação. Então, existem várias atividades, ok? Durante essas atividades com o bebê, o que a gente faz é muito engraçado, porque vai interagir o pai, você tem um irmãozinho mais velho, ou você, e muitas delas acabam virando uma palhaçada, né? Inclusive uma que eu vou mostrar agora, tá? Então tem muitas que você vai ver e fala assim, nossa, que legal, nunca pensei em fazer isso, né? Brincadeiras de ritmo, com notas diferentes e tal. Ao invés de você colocar um negócio programado pronto e deixar rolar, não, é você que vai fazer, você vai brincar com o seu bebê, você vai perceber as movimentações fetais, elas são totalmente diferenciadas quando o bebê começa a entrar na rotina, ele começa a reconhecer tudo isso, sabe? É muito legal. Mas tem algumas atividades, algumas brincadeiras que a princípio você olha e fala assim, nossa, por que eu vou fazer isso com o meu bebê na barriga? Nunca vi, né? Então eu escolhi uma que ela é bem diferente, né? Assim, que as mães ficam perguntando, nossa, né? Nunca vi isso. Para brincadeira de associação de sons. Então, tem sons que eu envio para as mães que dos animais, por exemplo, né, que eu tenho os bichinhos aqui. Então vou enviar alguns sons dos animaizinhos. Antes de fazer o som do animal, o latido do cachorro, o miado do gato, tem um outro som que ele coloca o bebê em estado de alerta, tem uma pausa de alguns segundos e aí vem o som. Né? Então a repetição daquele pré-som põe o bebê em alerta depois de diversas vezes que ele ouve. Aí ele, presta atenção no sonzinho que a gente vai colocar. Então, tem todo um planejamento, né? Dependendo de quais brincadeiras que a gente vai fazer para desenvolver a linguagem do bebê, você vai escolher X quantidade de animaizinhos ou Y, entendeu? Isso depende de como vai ser o resto da sua rotina de estimulação. Mas um exemplo para isso, lembra que eu falei do negócio da associação, que é top, na barriga a gente pode começar desde a gestação. Então, a gente usa um materialzinho que a mamãe coloca os sonzinhos dos bichos, ela vai falar o nome do bichinho, aí ela coloca o bichinho, aí tem uma quantidade, uma quantidade de vezes recomendada que você tem que repetir antes de passar para outro bichinho, enfim. Mas onde eu quero que você chegue aqui agora é a questão de, colocar o som de um bichinho na barriga e eu falar o nome daquele bichinho. Legal, tá? Gente, olha, mesmo que assim, que não trouxesse benefício nenhum, mas é uma palhaçada, porque
essa brincadeira, às vezes a gente também pode imitar o som. Fica muito, muito legal, ainda mais quando se a gente tem um sobrinho ou tem um filho mais velho que quer interagir na barriga, é muito 10. Aí tá bom. Então, isso desenvolve a audição, discernimento sonoro, e aí ele começa a associar palavras, ele vai recordar disso depois que nasce. Aí vamos voltar, isso daqui é o que estava lá no slide, né? Aí depois que o bebê nasce, o que acontece? Ele tem a capacidade de, por alguns meses, recordar alguns sons que foram trabalhados determinadas vezes durante a gestação. Então, nos primeiros meses, a gente sabe que o bebê nasce, se a gente conseguir escovar o dente, levante as mãos para o céu e agradeça, né? Se a gente conseguiu tempo para isso. Então, nos primeiros meses, a gente tem foco maior para algumas coisas que a gente tem que trabalhar com o bebê. Então, o relacionamento entre mãe e filho, entender o linguajar, entender a comunicação do choro, desenvolver vínculo, a mãe descansar, o bebê descansar. Existem uma série de outras prioridades que a gente foca naquele tempo, sabendo que tudo que a gente trabalhou na gestação, se for os sonzinhos dos bichos, por exemplo, a gente sabe que tem uns meses de janela aí que a gente pode continuar isso depois. Tá? Não precisa, nasceu já. A gente sabe que, lembra da visão? A subida da visão naqueles primeiros 3 meses. Aí sim, isso, aquilo seria um foco nos primeiros 3 meses. Por isso que é legal quando a gente faz um programa, você entende o que você vai fazer em cada momento, né? Aí, tá bom, passou aquela fase, a correria dos primeiros 3 meses, o bebê já dorme bem, você já tá descansado, só que ele já começa a ficar um pouco mais de tempo durante o dia acordado e a gente vai entrar com esses materiais, vamos resgatar o que foi, quais os bichinhos que usou na gestação e a gente vai usar as imagens. Então lembra, a gente já começou a associar os sentidos, né, da audição, um som com o outro, aí a gente vai juntar com a imagem, tem um jeitinho de apresentar isso aqui para os bebês, né? Se a gente vai mostrar o som, ou você vai falar a palavra primeiro, aí vai mostrar a imagem do cachorrinho, aí a gente vai imitar o cachorrinho, e com o passar do tempo a gente vai estimular eles a tentarem imitar o som do cachorrinho, a gente vai fazer o sinal de bebês do cachorrinho, a gente vai associar o máximo de sentidos, de estímulos de sentidos para uma mesma referência ao cachorrinho, entendeu? Então, a partir do momento que o cérebro começa abrir esses caminhos, como se fosse desmatando, né, fazer todas essas conexões, todos os outros aprendizados começam a ter uma qualidade e complexidade totalmente diferente, né? Então, por que que eu dei o exemplo dessa atividade do cachorrinho? Vamos dar uma olhada aqui. Existem diversos benefícios, tá? Por exemplo, quando a gente trabalha a linguagem. Peraí que eu tô com algumas coisas aqui que eu não quero que caia. Como eu coloquei aqui, a conexão, que é a sua presença, a sua participação desde a gestação. Esse é um dos benefícios, tá? Vamos ver que tem alguns benefícios aqui que eu coloquei, que eles estão em negrito e outros não, tá? Então, esses que não estão em negritos. Por exemplo, a sua presença durante a gestação. Você vai brincar com essas atividades. Quando você aprende, você vai ver o seu bebê. Ele entra em alerta, tem o tempo, uma hora do dia certa pra gente fazer isso, tá? Não é em qualquer momento, não. Então, você vai percebendo que quando chega aquele horário aproximado, ele mesmo já entra em alerta, você começa a perceber a diferença de movimentação para cada bicho diferente que você coloca, depois que nasce, você fala assim, nossa, era mesmo aquele movimento que ele fazia, ele não gostava daquele som, entendeu? Ou daquele ele gostava. A gente começa a compreender, entender o bebê no ventre com outros olhos, tá? Então, tem o benefício da conexão, da presença, você saber o que fazer, você brincar com o seu bebê, né? A diversão, gente, olha que a gente pega isso aqui, começa a imitar esses bichos e a gente mostra para eles bebezinhos, eles dão risada, eles se animam, é a coisa mais gostosa do mundo. Traz autoconfiança, quando a gente brinca com os bichinhos, eles pegam e acertou, ai, é tão gostoso. Benefício de prazer pelo aprendizado, sabe? A mamãe tá ensinando o bichinho, a mamãe tá ensinando não sei o quê. Sabe, o relacionamento que eles têm com o aprendizado lá no futuro, né, começa a se tornar algo diferente, né, a experiência, né, de aprendizado que eles têm, né, iniciais, elas podem ditar muita coisa sobre o interesse deles que eles vão ter sobre o aprendizado no futuro e a performance deles, né, sobre o aprendizado. Voltando aqui também, eu coloquei aqui alguns benefícios em negrito, né? Capacidade de aprendizado,
A capacidade de antecipação, então a gente sabe se vai usar os bichinhos em uma sequência aleatória ou não, tá? Tudo isso a gente vai desenvolvendo capacidades cognitivas, de linguagem, né? Capacidade de reprodução de sons, desenvolvimento da fala, benefícios futuros na alfabetização, idiomas musicais, enfim. Então esses em negrito eu meio que coloquei para você ver os benefícios mais dessa parte cognitiva, tá? Aí eu coloquei aqui também benefícios motores, então na época que o bebê começa também a reproduzir os sinaizinhos, trabalha a coordenação motora fina e outra, eles adoram, tá? Mas, assim, eu passei por cima desses benefícios só para você pensar no seguinte, tá? Para cada atividade que a gente faz no ventre ou depois que os bebês nascem, existem benefícios. Se você faz uma atividade específica, você vai colher benefícios específicos, tá? Mas se você falar da estimulação em geral, a gente colhe benefícios em geral, que envolve a parte de aprendizado, saúde, emocionais, tá? E um deles principais é a capacidade de produtividade, tá? Então, eu usei esse exemplo do bichinho porque é uma coisa que aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas não estão acostumadas. Nossa, não se fala ainda, as pessoas são muito pouco especializadas nesse assunto e é um dos temas que eu mais gosto, né, que eu mais estudei. Então, eu passei esse exemplo porque a princípio a gente pensa, nossa, o que é isso? E aí você vai vendo que na gestação a gente juntou ali 2, e depois que nasce a gente vai juntando mais sentidos para uma mesma referência e que muito melhor, no meu ponto de vista, a gente está falando de estimulação, como desenvolve as habilidades cognitivas, motoras e tal, mas assim, na minha opinião, o maior ganho que a gente tem quando a gente pratica essas coisas, muito maior do que esses benefícios específicos, né, que a gente pensa cognitivos, motores e tal, é o relacionamento entre pais e filhos. Quando você sente, você sabe o que você pode fazer com o seu bebê, você não passa mais tempo distraindo ele, ou enfim. É lógico que isso aqui a gente está falando de uma situação de um aprendizado bem específico, né? E para mim, tudo é bom que exista uma diversidade e equilíbrio. Lembra? A diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. Além disso, para o desenvolvimento da criança é importante, lógico, as brincadeiras livres, eles sozinhos, eles com os amigos, ficarem entediados para inventar brincadeiras, explorar, entendeu? Porque quando a gente fala nessa questão de aprendizado, eu tô falando aqui de colocação de bichinho na barriga, que bebê na barriga precisa aprender bicho. Número ou cor, sei lá, ou depois que nada, ninguém vai fazer a prova, né? E a gente vai falar já sobre isso, tá? Que é mais pra gente quebrar alguns preconceitos de coisas que a gente não tá acostumado a fazer, mas que trazem imensos benefícios. Então vamos lá. E quem começou depois do programa? Existem formas de resgatar muita coisa. Lembra que se você começou o programa sobre bebê mais velho, a gente vai trabalhar em outras formas de estímulos para resgatar aquilo que ele já deveria ter recebido de estímulo. Então lembre que foque no vínculo, na diversão, no seu prazer, chega de preconceitos. Aqueles profissionais que dizem que não devemos ensinar crianças pequenas para não roubarmos suas preciosas infâncias ao impormos aprendizagem, não nos dizem nada sobre aprendizagem, mas certamente nos dizem muito sobre o que eles mesmos pensam sobre a aprendizagem, né? Então, vamos ofertar todos os tipos de estímulos com bastante diversidade e muito amor. Aqui eu coloquei também um comentário. No dia que eu fui escrever essa frase, né, e que eu estava montando esse slide, sem querer eu vi um comentário de alguém que dizia assim, ó, da Tânia. Ai, que ódio! Me lembro até hoje daqueles professores carrascos que batiam na mão da gente com a régua. Eu odiava aquela megera que era chamada professora. Então, quando a gente fala em aprender, aprendizagem, o que você carrega consigo dessas ideias? O que você tem de referência sobre o que é a aprendizagem? Você tem esse relacionamento de prazer com a aprendizagem? Então, que nem no exemplo que a gente viu comentando essa moça aqui, o que ela tem de referência sobre a aprendizagem, quanta coisa ruim que vem carregado disso com ela. E quando a gente fala dos benefícios da estimulação,
eles estarem ligados às futuras capacidades de aprendizado do seu bebê, a gente tem que tirar aquela ideia que a futura capacidade de aprendizado só do que ele vai ter na escola, enfim, esquece isso, porque a vida em si é uma jornada diária de aprendizado. Se você quiser parar para sentar e ensinar ao seu filho um valor, uma virtude, qualquer coisa, né? Tudo isso está relacionado a ensinar e aprender, e não só os modelos que a gente pensa na escola, né? Quando a gente fala em ensinar, em aprendizagem. Ok? Vamos lá. A gente falou sobre exemplos na gestação do que a gente já costuma fazer, que os bebês recebem estímulos para todos os sentidos, desde a gestação, depois do nascimento, e eu fui lá e mostrei uma ideia para vocês de uma brincadeira que a gente poderia fazer no ventre, usando sons de animaizinhos, né? Lembra que eu acabei usando essa brincadeira o exemplo dessa brincadeira por ser algo totalmente diferente, tá? E eu acho que assim, quando você pensa, poxa, mas por que colocar o som do bichinho na gestação, ou depois, por que ensinar o nome dos bichinhos, ou qualquer coisa que a gente vá usar de cores, sei lá, números, qualquer coisa é boa, qualquer coisa que você olhe e fala, mas espera aí, isso cabe à competência da educação escolar, isso compete à educação escolar, não ao lar. Vamos quebrar esses preconceitos, ok? E eu acabei usando esses exemplos justamente para dizer, o seu filho, ele não precisa saber no ventre, ou quando ele é bebezinho, os números, o nome dos bichos, o nome das cores, nada disso. Mas esse é o universo dele, são exemplos de atividades que a gente pode usar, né, e de forma elaborada, mas além dessas, existem muitas outras. Eu acabei usando esse exemplo na aula, no nosso curso de introdução, porque lá na frente, se você for ver alguma atividade de gestação, após o nascimento, que desperta uma dúvida, que você não conhece, você já sabe do que eu estou falando. Provavelmente vai ser um estímulo para a fase de recepção, ou justamente ela tem um intuito de ser algum material, alguma estratégia que a gente está usando para conseguir oferecer o máximo de estímulos para vários sentidos de uma vez só, ok? Então, quando a gente trata da estimulação de bebês, existe uma ampla gama de estímulos que a gente pode ofertar na rotina diária, durante a alimentação, aleitamento, a troca de fraldas, na interação, brincadeira entre pais e filhos, em todos os momentos do dia a dia. E vão ter brincadeiras um pouco mais específicas e outras não. Coisas que você aprende assim só a tornar o seu momento com ele muito mais rico, tá? Porque eu acredito que o que os nossos filhos realmente deveriam saber e sentir, né, são coisas muito mais importantes do que isso, ok? Como, por exemplo, eu coloquei aqui, coisas que os nossos filhos deveriam saber e sentir. Conhecer a origem deles, né? Quem é o pai, quem é a mãe, a avó, onde nasceram, suas informações pessoais, tá? Experiências que eles vivenciaram enquanto estavam na sua barriga, ok? Eles também deveriam sempre saber e sentir que são amados incondicionalmente, aceitação, a se amarem, a se sentirem capazes, inteligentes, saberem que são esforçados, se sentirem seguros e apoiados, saberem que brincar é extremamente importante. Tudo bem sentir todas as emoções, que é gostoso aprender. Então, esse tipo de coisa, sim, são coisas que eles deveriam saber, tá? Os pais, que cada um dos seus filhos vai se desenvolver no ritmo deles, tá? E que o crescimento pessoal, ele é super prazeroso e recompensador, desde que o ponto de superação seja o eu, ok? Lembra que eu falei sobre a gente olhar para os nossos filhos, não comparando a outras crianças de mesma idade, mas dentro do potencial deles, né? Dentro do trajeto de desenvolvimento deles, das capacidades deles também, né? Não só o potencial. E que a quantidade de tempo, ela também é tão importante quanto a qualidade. O tempo que você passa com o seu filho, não só em quantidade, não só em qualidade, mas em quantidade também, ok? Quanto à estimulação, esse coração que eu coloquei, estimulação mais IE, que é a inteligência emocional,
Porque nesse curso, desde o início dele até agora, a gente viu muito exemplo de coisa cognitiva, acho que porque são coisas mais fáceis de eu passar alguns exemplos para vocês e a gente quebrar alguns preconceitos, explicar as questões dos sentidos, os estímulos elaborados. Mas a inteligência emocional, né, não só os estímulos cognitivos, mas os estímulos emocionais, eles são tão importantes quanto esses, em muitos casos muito mais, tá? Então, quando a gente fala da cognição, a gente pensa em estímulos cognitivos, que englobam diversas habilidades. Quando a gente fala um pouquinho mais da inteligência emocional, a gente pode dizer que são estímulos, né, não cognitivos, ok? Então eu tenho um materialzinho aqui que a gente usa bastante com os bebês, tem uma idade adequada para a gente começar e tal, mas pensa no englobar sentidos. Então vamos supor que a gente usa um material desse, que a gente ensine o... Esse é o 1, 2, 3. Ok, você gastou alguns segundos para mostrar uma imagem visual do fato, do que é 3. 3 são 3 quantidades, certo? Daí a gente vai lá e brinca com eles. 1, e aperta uma vez o pezinho. 2, aperta 2 vezes o pezinho. 3, aperta 3 vezes o pezinho. Ou vai lá e dá um beijo. Né? 1 beijo, 2 beijos, 3 beijos e dá o beijo neles. Se a gente começar a pensar, a gente trabalhou um som, né, a palavra 1, com a imagem 1, e depois no outro dia a gente brincou com 1 e demos a sensação tátil do 1, depois no outro dia o beijo, então além da sensação tátil foi o som, né, também o do beijo e associar com a palavra. Então às vezes a gente pega um materialzinho desse e transforma ele numa brincadeira com vínculo com uma coisa gostosa. Acho que a gente não vai fazer nada disso mecanizado, né? Eu tô mostrando aqui pra você na aula, mas assim, se eu tivesse com o meu bebê na frente, é outra coisa, né? É outra emoção que a gente coloca, é muito mais divertido. Então a gente tem que tirar um pouco esse preconceito do aprendizado, relacionar isso com a educação formal. Não, tudo que a gente aprende aqui é o que é para ser feito entre mães e filhos, seus pais e os filhos, a vovó e os netos, ok? É possível alcançar todo o nosso potencial? Não é essa a intenção, tá? A intenção de a gente estudar potencial é ver o quanto eles podem se desenvolver e sabe, o prazer que a gente pode ter de desempenhar a nossa maternidade, a paternidade, não só cuidando de crianças, mas formando seres, ok? Muito mais importante do que uma busca de criar filhos troféus, né, para mostrar para as pessoas o que os seus filhos são capazes de fazer. Não é isso que a gente quer, ok? Apesar de que, claro, que se ele for estimulado, ele vai sobressair, vai se destacar, as pessoas vão perceber a diferença, e percebem mesmo, tá? Mas o intuito é muito, né, o objetivo, o foco de tudo isso é muito mais profundo do que essas coisas, tá? Então, hoje, os nossos potenciais, eles se limitam muito mais às experiências que a gente teve na gestação e na primeira infância do que da genética em si. Todas as experiências que a gente vivenciou na barriga da nossa mãe quando nós éramos pequenos determinam muito do que a gente é hoje, não a nossa genética, tá? Finalizando, o que é potencial. Nossos genes, tá? Eles fornecem um blueprint
que seria o anteprojeto básico. Mas as experiências, ou seja, os estímulos, né, eles moldam os processos e dizem se esses genes vão se expressar ou não e como. Bem no início da vida, os estímulos vão construindo a arquitetura do cérebro dele, vão determinando o quão complexo esse sistema de funcionamento será, o quão perto ele poderá chegar do seu potencial. Esses estímulos determinarão as futuras habilidades de aprendizado, emocionais e de saúde. Okay.